pela qual colocavam um guarda, alguma coisa, alguém que ficava ali para velar, que isso não acontecesse. Razão pela qual alguns soldados, no caso de Jesus, foram colocados ao redor da cruz, que eles pudessem estar ali. Isso é muito interessante. Então, os crucificados eram pendurados também sem roupa, o que piorava a vergonha e a tortura psicológica. Vários arqueólogos, inclusive no meio adventista, são unânimes em afirmar que o próprio Jesus de Nazaré foi pendurado nu. Isso não é uma novidade arqueológica, não. Isso é um fato. A probabilidade de Cristo ter sido crucificado sem roupa é muito grande, porque as crucificações obedeciam esse ritual. Isso é fato. Só não afirmamos que foi crucificado nu para não ficar naquela coisa, né? Mas tu estavas lá, mas isto é de 99,9%. Por isso que a Bíblia diz que algumas pessoas, Mateus 27:36, quando passavam, meneavam a cabeça, olhavam para Cristo e meneavam a cabeça, por causa desse dramático aspecto despido. Cristo diz que as suas túnicas foram tiradas e foram lançadas sortes. Então, há evidências muito fortes nessa direção. Ele foi pendurado nu. Então, os cristãos, apesar de toda essa vergonha, escolheram identificar-se com a cruz. As pessoas temiam falar da cruz, e ele era associado à desonra, à vergonha, ao horror, como observa N.T. Wright e outros autores. Eles podiam ter escolhido o símbolo de uma manjedoura em referência ao nascimento na estrebaria de Belém. Eles podiam ter escolhido o símbolo de uma pomba em referência ao batismo. A pomba veio lá, mas escolheram um símbolo pior. Comprovam-se quando os arqueólogos acharam um desenho romano de uma criança que havia assim um desenho de um homem pendurado numa cruz em forma de um T com a cabeça de um burro, e a inscrição traduzida para o português dizia: Alexandre, Alexamenos, não é? Adora o seu Deus. Então, o Deus burro. Eventualmente, a crucificação de Jesus no Império Romano e além fronteiras passou essa impressão de que os cristãos estavam adorando um Deus burro, que nenhum Deus vai ser crucificado. Não é? Isso, como diz o pastor Amin Rodor, excluía Jesus da possibilidade de respeito, quanto mais de adoração. Então, o próprio título cristão já é um título depreciativo, tem origem depreciativa. A primeira vez que o nome cristão foi apresentado foi em Antioquia, quando Barnabé e Saulo ensinavam numa igreja naquele local. Isso você encontra em Atos capítulo 11, verso 26. O termo cristianos, de acordo com os intérpretes do termo lá, que significa partidário de Cristo. Estudiosos afirmam que o povo de Antioquia era conhecido por sua facilidade de criar títulos depreciativos. Outros afirmam que os cristãos de Antioquia eram chamados de crestos, ou seja, bons, ao invés de cristianos, não é? Em referência ao seu comportamento pacífico. Nós vemos que os cristãos ajudaram nas pandemias e tinham um ministério, não é? Por exemplo, nas catacumbas de Roma, os cristãos romanos tratavam melhor os cadáveres, davam o sepultamento digno. Isso, vez por outra, chocava os gentios e diziam que eles são mesmo bons, são crestos, não é? São bons. São possibilidades por a origem do termo crestos. Quem fala isso? Richard Orban Champlin e William Barclay e os outros comentaristas da Bíblia. O intrigante dessa igreja de Antioquia é que ela era uma mescla de gentios e judeus, de culturas diferentes, mas eram conhecidos pelo Cristo que os identificava. Eles podiam ter identificados como judeus, podiam ter identificados como gentios, mas eles identificaram-se pelo Cristo que unia. Não eram questões culturais que os definiam. Então, estudiosos do Novo Testamento têm afirmado que a tradição tem atribuído a Evódio, primeiro bispo de Antioquia, a larga utilização do termo cristão, que foi mais amplamente popularizado por Inácio de Antioquia. Os cristãos foram acusados de ateísmo nas épocas da adoração do imperador. Eles não adoravam os deuses gregos e nem adoravam os deuses romanos.
ao passo que estavam cada vez mais concentrados em seu Deus abscôndito, um Deus escondido, um Deus que não tinha rosto, não tinha forma, não tinha figura, era um Deus invisível, para a conclusão de muitos, um Deus inexistente. As pressões vinham de todos os lados. Se o cristão fosse grego, nos diz Bruce Shelley, e fosse artesão, muitas vezes se via tentado a produzir objetos que seriam usados nos cultos pagãos. Se fosse construtor de edifícios, muitas vezes se via tentado a participar na construção de monumentos, templos dedicados aos outros deuses. Se trabalhasse na medicina, devia lidar com orações rituais e anexos aos remédios naturais, porque havia